Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Caroline's Head e este é o primeiro de 2025. É super estranho para mim, eu ainda estou a gravar isto no ano anterior, mas na verdade para vocês eu já estou em 2025, já estamos todos. Espero que tenham tido boas entradas, que tenham bebido com moderação ou não. Que se tenham divertido, mas que sobretudo estejam recarregados. Olhem, espero que tenham tido férias, porque eu praticamente não tive 1 ou 2 dias, mas espero que tenham tido férias, que venham energizados e recarregados. O ano está a começar, eu sei que para muita gente o ano começa a setembro, para mim é um bocadinho isso, mas eu sinto que não sei, eu sinto que a passagem de ano traz qualquer coisa e espero que a nós, sobretudo, nos tenha trazido esperança, que estejam energizados, que seja um bom ano. Não se esqueçam de começarem a marcar os objetivos para este ano. Eu vou fazer isso agora, final de 2024. Já vos dei alguns objetivos que eu tenho para 2025 no episódio anterior, mas vou definir uma lista de objetivos mais concretos outra vez. E fazer de novo o meu mood board, atualizar, tudo para começar o ano com mais força. Não é a partir daí que nós vamos criar tudo aquilo que vamos fazer, mas eu acho que ajuda implementar estas pequenas coisinhas para nos sentirmos mais motivados, para fazermos mais coisas. Olhem, espero que 2025 seja o ano de fazer acontecer e de viver a arriscar mais. Acho que foi assim que eu acabei no episódio passado. Espero que seja isso que 2025 nos traz. E hoje eu venho trazer alguns temas sobre os quais tenho pensado e que eu quero debitar aqui, porque eu acho que, além de terem de ser falados, obviamente, porque eu trago sempre aqui temas que eu acho que não são tão falados e que me vão ocorrendo, mas são coisas sobre as quais eu tenho pensado e que eu acho que alguém desse lado se vai identificar. E uma das coisas que eu aprendi que me ajudou imenso a olhar para as coisas de forma mais prática é aceitar as coisas tal como elas são, sem as dramatizar, mas também sem as romantizar. Eu sinto que durante muito tempo da minha vida, por eu ser muito intensa, quando as coisas aconteciam, ou eu as levava para o extremo de eu estou a sentir isto, aquilo era tudo o meu foco no momento e, portanto, acabava por trazer muito mais carga negativa às coisas, ou de fazer o exato oposto a dada altura, que era como eu sabia que tinha tendência a fazer este tipo de coisas, eu acabava por querer fugir um bocadinho a estas emoções e, portanto, acabava quase sempre por desculpabilizar tudo, quase até romantizar as coisas, tornar as coisas mais leves do que elas eram. E isso não é uma coisa necessariamente negativa, mas eu acho que se há qualidade que eu acho que hoje em dia tenho trabalhado e que eu acho que nós devemos ter para nós próprios é aceitar as coisas e ver as coisas tal e qual como elas são. Depois, se a posteriori, que vamos por lidar com isso, com mais amor, com mais calma, para tentar que a vida também seja mais leve, isso é uma coisa. Mas tentar que, e eu sinto muito isto, que é como eu não lido muito bem com mágoa e com coisas mal resolvidas, muitas vezes eu quase me vou convencendo de que as coisas não foram bem assim para conseguir desculpabilizar mais as coisas. E depois, mais à frente, ou se repetem, ou há o confronto com isso e eu acabo por lidar mal. E, portanto, uma coisa que eu acho que é mesmo muito importante é nós temos de aceitar e ver as coisas tal e qual como elas são, o que não impede que depois, no processo de lidar com aquilo que estamos a passar, não sejamos, obviamente, ternos e tentemos levar as coisas da forma mais leve possível. Mas eu acho que há uma diferença muito grande entre o momento em que as coisas acontecem e aceitar e ver as coisas tal e qual como são e o momento em que depois nós lidamos e vamos gerindo as emoções. E, portanto, isso acho que é uma coisa super importante. É uma coisa que eu, como vos disse, tendo a não fazer, tendo atualmente mais do que a dramatizar essa parte. Eu acho que quando era mais nova tinha mais essa dificuldade. Quando tinha um problema ficava ali muito naquilo e não conseguia sair dali. Acho que por força da vida e tudo o que aconteceu fui obrigada a relativizar mais as coisas. É uma boa forma de viver as coisas, mas acho que não posso cair no outro extremo, de romantizar e de me tornar quase naif porque não percebo aquilo que está a acontecer à minha volta. Isto aconteceu muitas vezes. Eu via as coisas com filtro sempre tão cor-de-rosa para tentar seguir em frente e não estar ferida com isso, que depois acho que sinto que a dada altura
acabei por vender a mim própria uma versão mais romantizada e menos densa das coisas, mais até, ou seja, sinto que naquilo que eu faço às vezes até me culpabilizo um bocadinho demais, se bem que eu tenho tentado a ótica da responsabilização e não culpabilização incessantemente, mas quando me faziam qualquer coisa tentava romantizar mais para não ficar com esta sensação de conflito, e portanto é uma coisa que eu tenho trabalhado e que eu acho que é mesmo super importante. Depois, eu acho que também parte um bocadinho desta noção de aceitar as coisas como elas são, e que é uma coisa que eu pensei muito no final deste ano de 2024 que passou, na importância de nos desapegarmos de memórias e de enfrentarmos a realidade versus aquilo que é a nossa visão e que está associada à nossa construção da realidade. E em que é que eu me apercebi disto? Eu já falei disto 1500 vezes, terminei uma relação, mas eu fiquei na mesma casa. E muitas vezes eu senti que durante este ano, apesar de olhar para a minha casa como aquilo que eu construí, que eu consegui, foi uma reassurance daquilo que eu sou, uma reafirmação daquilo que eu sou, eu ter conseguido construir tudo de novo e efetivamente não ter ficado de dever nada a ninguém e tenho a minha casa, tenho as minhas coisas e sentir que tenho alguma coisa minha, que eu construí realmente qualquer coisa. Só que a casa é a mesma. E durante muito tempo eu sentia, e senti mesmo, que havia qualquer coisa que ainda me estava a aprender ao meu passado e olhava para a minha casa e justificava como sendo aquilo. Olhava para a minha casa como um pedaço de memória que eu tinha e que andava sempre ali naquele balanço. E sinto que no final deste ano fiz um trabalho muito grande de perceber que as coisas são só coisas. Obviamente, as coisas trazem uma dimensão emocional e se fosse assim tão importante para mim, eu teria vendido e teria remodelado a minha casa toda e estava tudo ok. Mas sabendo eu que isso não é assim, porque é que depois há uma parte de mim que eu continuo a aceitar que me prenda? É um bocado, eu acho que acontece, por exemplo, dão-nos um presente, dão-nos um casaco, uma mala, sei lá, uma câmera fotográfica, uma qualquer coisa. E nós deixamos de usar aquelas coisas depois, se terminamos com essa pessoa, ou se essa pessoa já não é só amiga ou não faz parte da nossa vida, deixamos de usar porque continuamos a associar aquilo àquela pessoa e não é que não esteja associado, mas é só uma coisa, e se nós gostamos daquilo, porque é que continuamos presos? E eu sinto que com a minha casa foi isso. Durante algum tempo, e não me apercebi logo, grande parte de mim estava presa a uma situação do passado, porque eu continuava a olhar para a minha casa como uma representação daquilo que a minha vida tinha sido. E acho que nesta altura estou muito melhor sobre isso. Parei mesmo para tentar perceber que aquilo é só uma coisa que existia. Por exemplo, a Nola também existia antes e eu não olho para ela e lembro-me de nada disso. Porquê é que eu faço isso com a minha casa? E pronto, depois também percebi que isso faz parte de mim. Eu sou muito materialista no sentido de eu agarro-me muito às coisas que eu tenho, às minhas coisas, ao material, ao que é palpável, e portanto a minha casa tinha esse impacto. Mas eu acho que de aceitarmos as coisas tal como elas são, faz parte também aceitar que há coisas que nós tínhamos no passado que continuam a fazer parte da nossa vida, que vão fazer parte do nosso futuro, mas nem por isso nos continuam a manter ligadas lá. E portanto, olhem que esta foi uma coisa não muito óbvia para mim, mas eu acho que desde então me ajudou a desprender imenso no meu dia-a-dia daquilo que eu sentia relativamente a esta história, que me marcou tanto, que faz parte da minha vida, mas que não tenho de modo nenhum de ditar aquilo que é o meu futuro. Depois, eu acho que aqui, por umas questões que se foram passando no final deste ano e também por causa da criação deste podcast, eu fiquei a pensar muito sobre a forma como eu dou a minha opinião às pessoas, sobre a forma como eu aceito a opinião dos outros e um bocado sobre uma coisa que eu acho que me prejudica imenso, que é complexo de herói, que é eu tenho a mania de que vou salvar o mundo inteiro, de que consigo mudar as pessoas, de que vejo potencial ali, vejo que falta ali qualquer coisa e que vou lá e que consigo dar e que me fez ficar agarrada a padrões que não me faziam nada bem no passado, como eu já partilhei convosco. Mas nos últimos tempos tenho pensado se isso também às vezes não nos põe num lugar de quem sou eu para salvar seja quem for. Ou seja, será que às vezes isso também não significa que nos estamos a impor aos outros, que estamos a tentar mudar os outros para uma coisa que eles não são? E isto vai ligar com aceitarmos as coisas como são, mas no caso com o ponto de aceitarmos as pessoas tal como elas são. Durante muito tempo, e em particular no exemplo que vos dei da minha família, do facto de eu não ter relação com o meu pai, eu achava que
se fosse falando com ele, se fosse insistindo, eu ia conseguir mudá-lo, eu ia conseguir, e estava sempre nisto. E depois percebi que, independentemente, no caso dele ser a minha família, não é? De ser parte de mim, eu não posso querer impor aquilo que é a minha visão das coisas. Porque, obviamente, para mim é mais certa, mas às vezes as pessoas são capazes daquilo que são, é o melhor que sabem fazer e, sobretudo, por muito que achemos que é o melhor, não há direito nenhum de nos impor uns aos outros. E este complexo de herói, apesar de muitas vezes nos também fazer mal, porque nos sentirmos overwhelmed e porque sentimos que temos que andar com o mundo todo às costas, e às vezes acabamos por ter, e há pessoas que acabam por usufruir desse nosso papel e que vão andando para a frente com o empurrão que lhe vamos dando. Mas eu também acho que, por outro lado, há pessoas que se calhar nós condicionamos ou tentamos condicionar e relativamente à qual não temos direito nenhum de o fazer. E, portanto, tenho tentado cada vez mais analisar aquilo que eu vejo nos outros e tentar não interferir. E mesmo na forma como falo neste podcast, eu tenho tentado mesmo vir deixar os meus pensamentos, mas tentar sempre que isso nunca seja uma ótica de impingir às pessoas que isto é que lhes vai fazer bem, que isto é que vai estar certo, porque isso também é uma coisa que eu sinto. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu sei que há imensas pessoas que adoram este livro. Aliás, há 2 que eu vou falar que a mim me irritam solenemente, que é O Monge que Vendeu o Seu Ferrari e o 5am Club. Eu não suporto esses 2 livros. E eu acho que há imensa gente que tem imensos entraves a ler livros de desenvolvimento pessoal, como por exemplo os do Jay Shetty, o Think Like a Monk e o 8 Rules of Love, que para mim são dos melhores 2 livros que eu já li, e agora os Hábitos Atómicos, mas porque eu acho que há livros e sempre que se fala de desenvolvimento pessoal, há uma forma de falar que me irrita solenemente, que é o guru. É a pessoa que sabe tudo e que está num ponto tão bom da sua vida, que é tão bom que, olha, tu tens que acordar às 5 da manhã, porque tens de não sei o quê, não importa se não sei o quê, toda a gente consegue arranjar um bocado de tempo, porque tu tens é de meditar todas as manhãs, e tu, porque não há fórmula para a vida perfeita, não há fórmula para a vida perfeita, não há fórmula para o potencial perfeito, não há fórmula para nada. E, portanto, se não há, eu tenho pensado mesmo muito nisto, que é a forma como eu comunico tem de ser responsável neste ponto, que é, eu não vou andar aqui a vender a banha da cobra a ninguém, até porque eu não a tenho. Quem sou eu para fazer uma coisa dessas? Mas, ao mesmo tempo, nas pessoas que estão à minha volta, que é, por muito que venha de um bom sítio, que é eu achar que posso, de alguma forma, melhorar e ajudar alguém a estar melhor, primeiro, para mim, eu não tenho a obrigação de curar ninguém, eu não posso assumir essa responsabilidade, e por outro lado, quem sou eu? E, portanto, tenho pensado imenso sobre este síndrome do herói, até porque é uma coisa sobre a qual eu falei bastante já nos últimos episódios, esta minha necessidade e preocupação com as emoções dos outros, o que é que os outros vão sentir, o que é que os outros vão pensar, mas, sobretudo, temos de pensar se este altruísmo todo e se estes pensamentos e sentimentos que vêm de um lado que é naturalmente bom, às vezes não têm um pior impacto e também não são um bocadinho de egoísmo, porque lá está, eu posso achar que é o melhor, eu não tenho direito nenhum de impingir nada, e mesmo isto é uma coisa que eu sinto, que é, independentemente daquilo que nós achemos, a forma, e vai a outro ponto, mas a forma como nós dizemos as coisas às pessoas e como nos expressamos tem muito impacto. Às vezes não é aquilo que nós dizemos, é a forma como dizemos. E muitas vezes estarmos a impor de forma muito rígida que isto que eu estou a dizer que está certo, tu fizeste isto, não sei o quê, tu não podes, mesmo que venha de um lugar de preocupação, nós não temos direito a fazer isto. E isto leva-me a um outro ponto, que vem de alguém com quem eu me cruzei recentemente, que vive com alguma culpa de decisões que considera erradas que tomou na vida, que é quando, e eu sinto muito isto também relativamente ao último ano, que é, como vos disse, eu fui no último ano, apesar de eu sentir que neste momento estou na melhor fase da minha vida, eu fui muitas vezes a pior pessoa que eu já soube ser e que já fui. E vivia muito preocupada com considerações das pessoas sobre mim. E sinto que quando nós como amigos, ou que seja,
vemos alguém de quem gostamos a cometer um erro ou tomar uma decisão errada, depois muitas vezes temos a tendência de expressar que foi errado, que não devia ter feito, que estamos desiludidos, que isso não é assim, que esperávamos melhor, porque vamos ao tema das expectativas, que já falamos tantas vezes, de nós termos expectativas que essas pessoas sejam melhor e façam melhor. Mas acho que nos esquecemos muitas vezes, e eu tenho pensado imenso nisto, e aliás foi o conselho que dei mais recentemente sobre este assunto e que me fez pensar, porque acho que quando foi relativamente a mim, eu não tive ninguém que me dissesse isto, pelo menos desta forma, e foi uma coisa da qual eu me fui apercebendo, que é quando alguém vos recriminar ou vos repreender por alguma coisa que tenham feito, perguntem-lhes o que é que essa pessoa fez. E isto não é numa nota acusatória, ou seja, não é alguém dizer-nos, olha, isto que fizeste não está certo, e nós respondermos logo, e tu, badada, não é isso, mas quando cometemos um erro, alguma coisa que nos magoa tanto, partilhamos isso com alguém, e de repente nos sentimos crucificados por isso, importa mais perceber que não há ninguém, não há no mundo que não tenha telhados de vidro. Não há ninguém no mundo que não tenha feito coisas das quais não se orgulha. Não há ninguém no mundo que, se pudesse hoje apagar coisas que fez para trás, não as teria feito. Então, se assim é, obviamente, temos de reconhecer quando fazemos as coisas mal, quando não estamos bem, e tentar emendar na medida do possível e, de preferência, não repetir e quebrar o padrão desse tipo de comportamento, mas não nos podemos deixar culpabilizar ainda mais porque alguém nos está a dizer alguma coisa quando, com uma atitude toda moralista, e digo-vos, contra mim falo porque eu era muito esta pessoa, não podemos deixar que isso nos consuma quando toda a gente tem telhados de vidro. Portanto, isto é uma coisa sobre a qual eu tenho pensado imenso. Isto acabou por se confrontar na minha vida recentemente, porque em jeito de desabafo acabei por ter uma conversa com alguém que está a passar uma fase dessas, mas quero mesmo que tenham em mente que, independentemente daquilo que esteja a acontecer na vida, toda a gente tem telhados de vidro. Toda a gente já fez coisas de que não se orgulha. E não é porque nós fazemos alguma coisa de errado que agora somos as piores pessoas do mundo, que não merecemos isto ou aquilo, ou que temos que nos recriminar. Não temos. Repito 1500 vezes as vezes que forem necessárias, que nós não somos o que nos acontece, somos o que nos tornamos, e independentemente dos erros que tínhamos cometido no passado, não nos podemos definir por esses erros, nem deixar que nos definam por isso. E queiram mentalizar-se que é totalmente legítimo, às vezes até irmos pedir conselho a alguém e se forem duros convosco, parem mesmo para analisar que às vezes isso é só movido à emoção e a pessoa está preocupada connosco e ao facto de gostar de nós, ter uma expectativa e reagir de certa forma, mas não deixem que isso vos faça sentir que são a pior pessoa do mundo, porque toda a gente tem telhados de vidro. Depois, uma coisa que eu tenho vindo a aprender e que me tem dado alguma paz de espírito. Eu, contra mim falo, porque digo sempre que nós não somos responsáveis pelas expectativas dos outros. Mas, em modéstia à parte, eu acho que sou uma amiga que dá muito às pessoas de quem gosto. Estou sempre presente, tento dar o meu máximo e estou sempre lá. E, portanto, muitas vezes espero isso de volta. E quando as pessoas são injustas, ou quando se desentendem, ou quando não corre bem, e a minha tendência era muito, ok, eu dei isto tudo, a nossa relação era isto tudo e agora quebrou isto, eu já não consigo mais. Parecia que a dada altura, quando qualquer coisa quebrava, o resto todo vinha abaixo. E uma coisa que eu tenho aprendido e que eu acho que muda completamente a forma como nos relacionamos com os outros é: nós podemos e devemos dar-nos com as pessoas só até X ponto. E isto acontece, eu acho que até mais em amizades, que é nós darmos e sermos amigos de determinada forma e as pessoas falharem connosco ou não corresponderem, ou não serem assim tão nossas amigas quanto nós esperamos. E a nossa tendência, pelo menos a minha, é: pá, já não quero nada com esta pessoa, porque eu fui tua amiga, eu fiz isto por ti e tu agora estás a ser assim comigo. E aquilo que eu acho que é importante perceber é: nem todas as pessoas são feitas para estarem no mesmo ponto na nossa vida. Nós não temos que ser melhores amigos de toda a gente, e mesmo nos nossos amigos há coisas relativamente às quais podemos esperar mais de umas pessoas e menos de outras, e está tudo ok. E portanto, eu aprendi
que, e eu acho que isto ajuda mesmo muito até a descomplicar, a tirar peso das relações, que é, nós podemos dar-nos com as pessoas só até X ponto. Se, imaginem, damos-nos muito bem a nível de trabalho com aquela pessoa e em convívio mais superficial, opá, mas ela não é assim tão nossa amiga, ou quando lhe contamos alguma coisa não podemos confiar nela, ou fazemos alguma coisa pelas pessoas e depois quando é hora delas fazerem alguma coisa por nós e terem algum sacrifício relativamente a nós não serem capazes, está tudo bem, podemos dar-nos só com as pessoas até determinado ponto. Eu dou o meu tempo, eu faço tudo, eu se for preciso, pá, faço sacrifícios por esta pessoa, mas quando é hora dela, ela não faz por mim, ou ela cobra-me por isto, ou ela quer separar a amizade disto ou daquilo, está tudo certo. Eu acho que podemos dar-nos com as pessoas até àquilo que é recíproco. E esta noção de reciprocidade é super importante, porque obviamente nós não fazemos as coisas para cobrar nada a ninguém, se assim for está tudo errado, mas é óbvio que toda a gente faz as coisas numa lógica de reciprocidade. Ninguém é amigo, nem ninguém dá tudo, à espera que depois o outro não retribua, não é? Nem isso seria justo e isso é até sinal de amor próprio. Mas eu acho que também é preciso perceber até que ponto, até porque gerimos as nossas expectativas, gerimos a nossa energia e não nos sentimos frustrados e mantemos só as coisas leves e justas. Portanto, esta é uma coisa que eu tenho aprendido e que tenho tentado aplicar e sinto que tem mudado imenso a minha forma de me dar com pessoas, porque há pessoas que eu não quero perder da minha vida, que quero continuar a ter, só que se calhar quero mudar até que ponto é que eu as tenho. E está tudo certo com isso. E eu acho que isso nos torna menos radicais e nos faz perder amizades ou relações que podemos ter com as pessoas e está tudo certo. E não estarmos a perder essas relações porque estamos com X expectativa ou porque temos uma ideia de que um amigo tem que estar num determinado nível e como aquela pessoa não correspondeu, não estamos lá. Podemos dar-nos com as pessoas a todos os níveis e cada uma até ao seu ponto e está tudo certo com isso. Eu acho que uma coisa que se relaciona com estes dois temas que falamos é, por um lado, na responsabilidade emocional, e já falamos sobre isto aqui, que é sermos responsáveis pelas nossas emoções, obviamente ter noção de que aquilo que fazemos tem impacto nos outros e temos que medir isso, não é? Nós não vivemos sozinhos no mundo e se gostamos das pessoas temos que ter em conta e tentar pensar o que é que vão ser as consequências dos nossos atos em nós e nos outros, mas perceber que a reação e o comportamento dos outros lhes pertence a eles e nós não somos responsáveis por essas emoções. Um bocado com base naquela teoria que falei num dos episódios passados do Let Them, que é deixa, ou seja, deixa-os gerir se eles querem, se não querem gerir da forma que eles quiserem, mas no sentido de não nos culpabilizarmos por isso. Além de aceitarmos o outcome que vem daquilo que as pessoas decidem para a sua vida, não sentir que somos responsáveis por isso tudo. E ao mesmo tempo, e vai ao ponto anterior de toda a gente tem telhados de vidro e de relativizar e não nos levarmos tão a sério. Este ano, para mim, o 2024, o ano que passou, foi um ano em que eu aprendi a levar-me menos a sério, também já falei nisto, e percebermos que as escolhas que tomamos para a nossa vida são importantes e obviamente vão determinar onde é que nós vamos estar. Mas perceber que não é preciso levar aquilo que fazemos assim tão a sério, levarmos-nos a nós próprios assim tão a sério, perceber que há ponto de retorno a qualquer altura, que podemos decidir fazer diferente a qualquer altura, e que, sinceramente, se as pessoas têm que viver mais centradas na sua vida e preocupadas consigo, e se assim for, aquilo que nós vamos fazer ou deixar de fazer, obviamente tem um impacto e dá uma percepção, mas quer dizer, não nos estanca em lado nenhum. E portanto, se alguém estiver assim tão atento ao ponto de que aquilo que nós fazemos lhes fique completamente rotulado na cabeça, então também significa que estão com pouca vida. E que têm que viver um bocadinho mais a sua vida. Porque nós não nos podemos levar tão a sério. Pelo menos, eu paro para pensar, eu tenho 26, sou novíssima. Mas nos últimos anos eu mais nova era. Então eu vou recriminar-me pelo que eu fiz com 20 anos, com 21 anos, mesmo com 26, eu tenho tanta vida para viver, espero eu vou recriminar-me por uma coisa que eu fiz com 26 anos, quando eu ainda estou a perceber quem é que eu sou, o que é que eu quero fazer. É tão injusto isso, não é? Então, olhem, eu acho que é uma coisa que eu tenho mesmo tentado, e há uns tempos um amigo meu por acaso disse-me que
isso era das melhores qualidades que ele via em mim, que era eu não me levar tão a sério, que isso às vezes até era desconcertante. E eu acho que foi uma coisa que veio muito de tudo isto que aconteceu, que eu sinto que a minha vida levou um abanão tal, que eu me desconstruí de tal forma, que agora eu estou a voltar a reconstruir-me, mas eu tenho que brincar com isto. Imaginem, tudo isto que aquilo que eu falo no podcast, o meu papel no digital, isto é tudo, se nós virmos, isto pode ser tudo levado para um lado mega cringe. Tudo o que nós fazemos pode ser levado para um lado mega cringe. Se eu estiver sempre a pensar nisto, se eu estiver sempre self-conscious disto, se eu me levar demasiado a sério, tudo o que nós fazemos é gozável. E eu não vou conseguir fazer nada disto e vou estar sempre insegura. Há sempre pessoas que vão gozar connosco. Há sempre pessoas que vão dizer coisas depreciativas. Há sempre pessoas que vão pegar em coisas que nós fazemos para nos criticar, mas isto é uma coisa que eu penso muito, que é, exemplo, criador de conteúdos. Eu tenho a certeza que não há nenhum criador de conteúdos que faça, imaginem, o que vocês estão a fazer, vou-vos dar um exemplo de moda. Eu tenho a certeza que não há nenhuma criadora de conteúdos de moda que vá gozar com outra mulher que está a fazer outfits of the day porque não tem seguidores. Ela começou lá. Portanto, se vocês... É a mesma coisa, por exemplo, no ginásio. Quem goza com a malta que está no ginásio? É malta que não faz nada. Porque imaginem, alguém que treina há 10 anos, que também começou no ginásio, que hoje em dia está com um corpão, que hoje em dia é tipo big boss do ginásio, não vai gozar convosco, que estão a começar agora. Quanto muito vai ter dicas, vai ser quem é mais simpático e vai estar lá para ajudar, porque já lá teve, está lá todos os dias e sabe aquilo que custa. E portanto, eu acho que não nos podemos levar tão a sério e não podemos viver com medo daquilo que os outros acham sobre nós. Viver sem medo tem sido o meu lema, agora destes últimos tópicos de pod. Mas eu acho que é mesmo isso. Nós não podemos viver condicionados pelo medo e muito menos por aquilo que os outros acham ou vão deixar de achar. E percebermos que, pá, evidentemente, tudo aquilo que nós fazemos é gozável. Tipo, isto que eu estou para aqui a dizer, estas partilhas todas que eu faço no pod, isto é alguém pega nisto e goza comigo e so what? Não é? Primeiro significa que é alguém que tem que perder muito tempo a ver aquilo que eu faço ou deixo de fazer e tem que se dedicar a gozar comigo. E se isso é o ponto máximo da sua vida, então força. Mas também quer dizer que vamos estar sempre sujeitos a isso e, portanto, não nos levarmos tão a sério, eu acho que muda completamente a forma de estar na vida. Acho que nos tornamos mais desconcertantes connosco e com os outros e acho que é uma forma muito mais leve de vivermos só e não estarmos sempre a pensar no que é que vai acontecer ou no que é que as pessoas vão dizer. Depois, uma coisa também sobre a qual eu tenho pensado bastante, porque eu sinto que é uma coisa que me tem acontecido muito, que é uma sensação de insatisfação constante e particularmente desde que eu criei o pod e comecei a fazer mais coisas, eu comecei a ter muito termo de comparação, ou seja, a ver o podcast episódio a episódio a crescer, os novos temas, e estou sempre numa de eu quero mais, e quero progredir, e se eu não fizer isto, e se eu fizer isto, e se não sei o quê, como é que eu vou fazer mais, e mais, e mais, e mais? E sinto que isso muitas vezes até me tem bloqueado alguma criatividade, porque, por exemplo, eu não tenho em todos os episódios mega temas de inspiração, eu tenho de arranjá-los, mas por exemplo já me aconteceu imensas vezes achar que tinha mais coisas para falar e depois chegar cá e perceber que não dá bem o tempo de pod e ter que pensar aqui ongoing em temas, ou muitas vezes sentir que há temas de episódios passados que são muito mais interessantes do que eu estou a trazer agora. Isto tudo é normal e da evolução, por exemplo, de um podcast é normal que não seja sempre tudo mega interessante e que nem todas as semanas eu esteja igualmente criativa e que haja temas que eu vou querer falar mais do que outros e está tudo certo. Mas depois sinto que isto também se transporta para a minha vida, que é eu consegui isto ano passado, agora eu quero mais, agora eu consegui aprender a fazer não sei o que eu quero mais, e agora na empresa eu consegui isto e consegui este bónus e consegui não sei o que, então eu quero mais. E sinto sempre que se não consigo mais, não estou a progredir e que ao mesmo tempo estou tão preocupada com o que vou conseguir a seguir que muitas vezes não consigo usufruir das pequenas vitórias. E há uns tempos, a falar com um amigo meu, ele estava-me a dizer que a forma, ele acho que até já foi terapia e tudo, e que tem muito este problema porque ele vive muito condicionado, não consegue usufruir do agora porque passa a vida muito preocupado com o a seguir. Comprou um carro, o carro já não é suficiente para estar a pensar no próximo, conseguiu este cliente, já não consegue pensar naquilo que está a pensar no próximo.
Uma pessoa está com uma pessoa, já está ansiosa porque já está a pensar quando é que vai pedir em namoro e quando é que vão não sei o quê, quando é que estou no next step, está sempre mais e mais e mais. E que muitas vezes está eternamente infeliz e constantemente insatisfeito porque nunca consegue usufruir realmente daquilo que está a conseguir. Não consegue, no momento em que atinge um objetivo, usufruir desse objetivo porque já está completamente condicionado pelo próximo e esse até já lhe sabe a pouco porque o próximo é muito maior. E eu tenho-me tentado contrariar imenso nisto. E tenho nas notas do telemóvel, à medida que vou conseguindo uma coisa que eu queria há muito tempo, aponto. E tenho mesmo uma nota que se chama Coisas Conseguidas. Isto é meio ridículo, mas eu juro que tem sido mesmo importante para mim, que é nas coisas pequeninas, pôr lá, olhem, consegui no trabalho, por exemplo, consegui dar um feedback nesta pessoa e consegui ser mais assertiva, que é uma dificuldade que eu tenho. É uma coisa pequena, mas eu tenho que valorizar isto, porque eu sei que é uma coisa que me incomoda. Eu ando a trabalhar para isto e depois nunca me vou felicitando a mim própria por isto, ou, olha, quero muito comprar não sei o quê, consegui comprar isto. Está aqui, boa, consegui. Olha, dou-vos um exemplo. Quando eu comecei eu durante muito tempo fazia tudo que eram as minhas tarefas domésticas e isso tudo. E a dada altura senti que isso me estava a tirar imenso tempo. E eu gosto de ter as coisas de uma determinada forma, sentia que passava o meu fim de semana todo em casa a tratar da casa. E depois não tinha tempo para usufruir, e como eu trabalho imenso durante a semana, sentia que estava a entrar num loop. E acabei por contratar alguém no início do ano que me ajudasse nessas tarefas. E agora estava a fazer o recap de 2024, para pensar também o que quero para 2025, e objetivos e não sei o que. Isto era uma coisa que eu queria muito, conseguir pagar alguém para me fazer isto, para eu conseguir ter mais tempo para mim. E sinto que nunca tinha parado para apreciar isto, portanto, já está na minha lista. Coisas desse género. Temos mesmo, tipo, olha, consegui ir a Viana, vou expor neste ano, consegui ir a Viana uma vez por mês, era uma coisa que eu queria, consegui. Não é estar a pensar, ok, mas agora vou uma vez por mês, mas calhar eu devia ir 3 em 3 semanas. Porque eu sinto que pelo menos, eu não sei se vocês são assim, mas eu sinto que eu sou sempre assim e estou-me constantemente a cobrar por... Ok, definiste, consegui isto, mas o que é que eu quero a seguir? Onde é que eu quero ir? O que é que me falta? Estou sempre no que é que me falta e no e se. E uma coisa muito engraçada que depois vai aqui, que é, ao mesmo tempo depois tenho muito medo de fazer as coisas, porque como estou sempre a magicar e a projetar, depois estou sempre, mas e se... E há pouco tempo, vocês não vão conseguir ver, até porque não consigo subir, mas eu fui ao evento da Flare, da marca da Mariana Ribeiro, e estava lá um stand de tatus e eu já tinha dito aos meus amigos no dia anterior, por coincidência, olhem, vou marcar a tatuagem, quero fazer mais 2, quero uma coisa que me faça pensar, e uma das coisas que seja isto do arriscar, de não ter medo, de seguir só, de que vai-te dar tudo certo, tudo se vai conseguindo. Queria fazer qualquer coisa disto e chego lá, estava lá um stand de flash tattoos e uma delas era o What If, e eu tatuei. E é mesmo isto, que é para me lembrar sempre do e se? E se eu não arriscar? Mas e se eu não fizer agora? Estão a ver? E ao mesmo tempo olhar para isto e perceber que tenho de viver mais no what if, quebrar isso e viver no... Não é no viver no what if, é viver no quebrar o what if. Tipo, isso, que se lixe, isso nada. Mas ao mesmo tempo não andar sempre a pensar no... E mais. E portanto, por acaso foi engraçado, porque agora lembrei-me, quando eu tatuei isto, foi aí que eu depois escrevi este pontinho para trazer para o pod, este teminho de bolso. Mas é uma coisa que eu sinto que é uma dicotomia muito grande, que é o andarmos sempre a pensar no próximo, mas ao mesmo tempo usufruir do agora. E para quem é super overwhelmed, e novamente esta casa dos 20 aos 30 mata-nos com dúvidas incessantes, estarmos sempre neste e se, e ligar ao ponto anterior, que é o medo da crítica, do cringe, do que é que vão dizer, levar-nos muito a sério. What if? Não é assim tão importante e podemos só fazer e principalmente usufruir aquilo que estamos a fazer e a conseguir agora. Depois, último tema, e que vai todo relacionado a este início de ano, e esta passagem para o novo ano, para os objetivos e para isto tudo, e é mesmo uma notinha de rodapé, que é, eu espero que, apesar de vos incentivar, de definirem novos objetivos e querer motivar, e também ser, eu acho um agente nisto de nós conseguimos, nós temos que definir objetivos, temos que lutar por nós, estamos aqui no hustle, espero transmitir-vos a mensagem de que
não se sintam pressionados. Eu sei que este início de ano e o facto de toda a gente estar com objetivos, estar com coisas a fazer, estar toda a gente mega motivada, tem este lado todo bom, que eu acho que já falei, quero muito partilhar, mas às vezes também traz aqui alguma pressão. Não há ninguém que esteja a viver nos vossos sapatos. Não há ninguém que faça a mínima ideia do que cada um de vocês está a passar e, portanto, independentemente daquilo que os outros estejam a fazer, olhem para vocês. Não se sintam pressionados. Take your time. Definam aquilo que querem numa ótica de guidance, mas mais não seja... Olha, eu quero mesmo é parar um bocadinho. Eu quero mesmo é ter tempo. Quero mesmo é... Olhem, ter o mês de janeiro para não pensar em nada, para não definir nada. E o meu objetivo é não quero pensar nada e quero é traçar os meus objetivos no próximo mês. Ou quero ir vivendo dia a dia. Ou olha, preocupei-me tanto no ano passado em conseguir isto, que eu este ano quero é mais viver e ter mais calma. Está tudo certo. E a única coisa que eu espero mesmo que 2025 nos traga a todos é amor próprio, calma e compaixão e gentileza connosco próprios, porque eu sei que este início de ano e os inícios de ano são sempre às vezes super overwhelming, porque está toda a gente no hustle e toda a gente capaz, e sei que há muitas pessoas que não estão assim. O ano passado foi assim que eu me senti, foi um ano que para mim começou nesta perspectiva de pensar em coisas e fazer coisas muito mais tarde, e eu sentia-me, lá está, super overwhelmed, porque toda a gente estava mega motivada a fazer coisas e eu estava presa à vida, não estava bem. E portanto, para todas as pessoas que estejam a passar por isso, o meu abracinho, não se sintam pressionados, take your time, vai tudo correr bem, é um novo ano, é uma nova oportunidade, cada dia é uma oportunidade nova, cada hora é uma oportunidade nova. Não se deixem definir pelas coisas que estão a acontecer convosco. Sejam gentis convosco, agarrem-se às pessoas e àquilo que gostam de fazer. E é isto, espero mesmo que não se sintam pressionados. Espero que em momento algum o meu podcast sirva para isso, porque eu só quero... Também não quero ser demasiado dramática e às vezes eu sinto que sou intensa, mas gosto de falar sobre temas profundos e sobre temas densos, mas ao mesmo tempo quero trazer-vos esperança e não quero também, quando trago isto, ser demasiado... sei lá, causadora de pressão ou de stress ou de energia bubbling que causa alguma frustração, não é nada esse o ponto. Depois, e em última nota, a recomendação desta semana é uma série da Netflix que se chama Não Há Bela Sem Senão e é com a Lisa Kudrow, acho que é assim que se diz, a atriz da Phoebe Buffay de Friends, que é a minha série preferida ever. Que, by the way, não há a maior recomendação, mas eu acho que toda a gente já viu Friends. Se não viram Friends, vocês vivem debaixo de uma pedra, e se não gostam de Friends, nós não podemos ser amigos, lamento imenso. A brincar, mas é a minha série preferida. Mas saiu agora a série Não Há Bela Sem Senão. É uma série gira, não é a melhor série que eu já vi na vida, mas é uma série muito gira, portanto aproveitem e vejam. É assim, eu acho que aquilo é meio drama, ao mesmo tempo às vezes tem ali um thrillers e é engraçado. Portanto, olha, espero que gostem. E é isto, espero que tenham gostado deste episódio, espero que estejam motivados para 2025. Para quem esteja a passar uma altura mais complicada neste início de ano, o meu abracinho. Dona Nola dormiu todo o santo episódio profundamente no colo de sua mãe. Olhem para isto, está tão fofa. A Nola também vos deseja um 2025 muito bonito, não é, Nola? Sim. E é isto. Vemo-nos no próximo domingo. Espero que tenham gostado. E até lá. Tchau. Ela ressonou. Até ao próximo domingo. Estou fofinhos.